Posso? Bem, em síntese, eu queria começar dizendo que o conjunto de emendas cuja orientação do governo é pela não aprovação envolvem Morro do Graguatá, portanto, envolve a ADEME não está aqui. Envolve Lagoa de Itaipu e a possibilidade futura da não preservação da beira da lagoa. Portanto, envolvem a ADEME não está aqui. Envolve OUC, a não revogação da operação urbana consorciada, que tem a ver com a revitalização de áreas de Niterói e construção. Portanto, envolve a ADEME não está aqui. Portanto, expressa um modelo de cidade gestado, não é de agora, que está a serviço de empresa de ônibus, de grandes lojistas e do diacho da especulação imobiliária. Isso significa uma opção. Hoje, a Prefeitura de Niterói, o Poder Executivo e os vereadores dessa casa que seguirem a sua orientação, Cal, estão escolhendo o setor que entende que Niterói é uma mercadoria, entende que a cidade é para ser vendida e não para as pessoas, nem para a natureza. E eu queria entrar nesse mérito. Porque muitas vezes, inclusive nós que defendemos zonas de especial interesse social, que defendemos moradia popular, ouvimos o argumento do governo, inclusive, não, essa área não pode ter moradia popular, porque essa área é de preservação ambiental. Aliás, na verdade, o que acontece é que há uma escolha seletiva do que se preserva ou não a partir do bolso de quem banca alguns vereadores, de quem banca eleição de prefeito e que tem a ver a serviço de quem a cidade está. É lamentável que a gente siga aqui vendendo Niterói. Me preocupa demais a possibilidade da gente ter um avanço de setores da construção numa área que deveria ser preservada. A beira da Lagoa de Itaipu é um patrimônio para a cidade de Niterói. E eu queria, para concluir, pedir destaque, presidente. Além de, obviamente, como já sabem, como me posicionar favoravelmente à emenda 368, que é a emenda que preserva a beira da Lagoa de Itaipu, a emenda que é parte de uma concepção ambiental de preservação e não de venda da cidade de Niterói aos setores da especulação imobiliária. Queria também pedir o destaque relativo, presidente, isso é relativo à emenda 379. Por que esse destaque? Nós não tínhamos pedido até então, porque tinha sido aprovada todas as emendas que se referiam à revogação da AUC, que foram vetadas. A emenda 379 foi aprovada, a emenda do governo, e que ela tira limitações para a aplicação da AUC. Além disso, essa emenda revoga a proibição de novos parcelamentos na região de Piratininga. Então, essa emenda a gente gostaria de votar de forma destacada, porque defendemos a derrubada dessa emenda e entendemos que num contexto em que se mantém a AUC, que se derruba a revogação da AUC, essa emenda deve ser votada em separado. Bem, no mais é lamentar, a gente teve alguns avanços no plano diretor, poderíamos sair dessa sessão, desse momento de discussão de 1 ano e meio, com uma cidade que rompe com a separação entre homens, mulheres e natureza, com uma cidade que amplia a sua ideia de habitação popular, para depois ter um plano de habitação razoável, e uma cidade que preserva o seu ambiente natural, preserva a sua natureza. Escolhemos a especulação imobiliária, escolhemos
seguir priorizando quem tem grana no bolso, priorizando quem quer fazer da cidade uma cidade que cresce verticalmente, uma cidade que é para o mercado, em especial imobiliário e não para as pessoas. Está explicado por que a ADEME não está aqui, está explicado para quem é esse plano diretor. Pela ordem. Presidente, primeiramente, agradecer ao Bruno Lessa, agradecer a Tratino, mesmo Paulo falando que vereadores não comparecem às audiências, às reuniões de comissões, mas me sinto bem à vontade de ter o testemunho de Bruno Lessa, todas as audiências e todas as reuniões do meio ambiente eu comparecia. Plano diretor, mesma coisa, comparecia. Então, eu agradeço o trabalho que vocês fizeram, eu aprendi, mas eu tenho que dar o meu testemunho como biólogo que eu sou, ex-funcionário da FEMA, que agora é INEA, conhecedor das lagoas de Itaipu, da praia de Itacoatiara, de Piratininga. Não poderia, de jeito nenhum, me furtar de me esconder, como Paulo fala, atrás do líder. O líder não fala por mim, o governo não fala por mim. Eu não tenho medo de perder o cargo que eu tenho na prefeitura, mas eu tenho que ter coerência, porque se eu não tiver coerência, não adianta. Mesmo votando, Paulo, que eu sempre digo para você, que todas as matérias que chegam aqui, toda a votação que chega aqui, na área de saúde, que eu sou médico, atuante, especialista em médico família, eu junto com você, que eu sou da Comissão de Saúde, eu bato quando as coisas estão erradas. Vou votar a favor. E não tenho medo de, por um acaso, ser recriminado, ou se por um acaso perder os carguinhos, como o Paulo fala que ele me dá. Mas eu sou conhecedor, como profissional, 25 anos na FEMA. Eu acho que é hora de nós escutar um pouquinho o povo também. E mais uma vez, eu agradeço a oportunidade que o plenário está me dando. Eu estou aprendendo. Isso é importante. O importante não é a hora que eu tenho que sair daqui. O importante não é a hora que eu vou comer um churrasco, ou vou para a churrascaria. É o meu compromisso. Eu recebo é para isso. Eu recebo é para legislar. Então eu estou a favor do movimento. Mas digo um negócio para o movimento. Não adianta nós virmos para cá para agredir. Como é que eu escutei muitas coisas aí? Que isso não vai adiantar. O diálogo é a melhor coisa que tem para se resolver as condições do nosso povo. E obrigado. Presidente. Vereador, por gentileza. Presidente, eu realmente serei muito breve. Não tenho aqui, diferente do meu amigo Léo, a pretensão de convencer nenhum dos colegas, a pretensão de mudar voto de ninguém aqui. Para mim, o desenho está muito claro, mas eu gostaria de dizer, sou frequentador assíduo de muitas
muitas áreas que foram aqui abordadas, que são temas de estudo e das colocações, tanto do governo quanto aqui dos vereadores. É complexo você ver uma emenda como a 207, que fala da Frente Marítima de Camboinhas, preservação do Morro do Graguatá, o Complexo Lagunar, essa tendência de especulação imobiliária, que para ser implantada demanda um gasto imenso de modificação de solo, de vários outros tipos de coisa, e ainda assim é uma ideia fixa de indivíduos que parecem achar, eles têm certeza que são os donos da cidade. Se essa casa aprovar a possibilidade dessa especulação imobiliária crescer, se essa casa derrubar emendas como a 207, como a 368, ela vai estar dizendo para a sociedade de Niterói que a cidade de Niterói tem dono. A cidade de Niterói tem dono, eles são os donos da cidade. E a cidade de Niterói não pertence a fulano A, fulano B, fulano C, porque são poucos. A cidade de Niterói pertence a nós, a esse povo que está aí fora, aqui, ó, nas galerias. E vocês, colegas, vocês vão sinalizar que vocês estão ao lado dos donos da cidade ou daqueles que se acham donos da cidade. Obrigado. Ainda em discussão. Não havendo... Peraí. Pois Você não. nem vai deixar o Cal tentar Vereador. nos convencer de que nós devemos acompanhá-lo na votação? A matéria já foi discutida. Alguém querendo mais fazer discussão, vereador? Eu queria. Cabe. Eu queria. Já, o vereador já fez a discussão na matéria. Não, mas Quando é puder que... voltar, Você acha... cabe a Presidente. cada um querer discutir, vereador. Presidente, você acha justo que nós sejamos surpreendidos no dia da votação do relatório pelas surpresas que nós recebemos aqui e não temos que receber nenhuma satisfação? É simples isso. Nenhuma satisfação. Porque as emendas estão sendo vetadas e quem fez destaque, e é destaque não é para bater palma para elas, é destaque para orientar os cabritos da manada governamental, porque é isso que se trata. São cordeirinhos. Tirando o Paulo Velasco, que não é por ser biólogo não, que está expressando o constrangimento de muitos aqui. Estava conversando com o presidente ali, é complicada a situação que a gente se envolveu. E a gente vem discutindo as complicações que, enquanto poder, a gente tem se metido, exatamente porque a gente não discute suficientemente entre nós aquilo que nos divide. Não, eu vou botar junto. Porque você tem possibilidade de ter divisão e visão diferenciada? Claro que tem. Mas a gente pode aceitar, eu quero saber quais são os vereadores que aceitam a desmoralização do Poder Legislativo. Vai concorrer à eleição de novo como vereador? Não, peraí. Vai concorrer com que objetivo? Porque o Bruno já disse para mim que não quer mais, eu espero demovê-lo. Porque quem ajuda na discussão, quem usa o parlamento para falar, parlamento. Quem não chega aqui mudo no primeiro dia da posse e sai calado depois de 4 anos, não sabe uma das funções do parlamento, que é discutir ideias. Eu vou tentar convencer. Não vou chamar ele para entrar no pessoal não, porque isso é direitoso demais. Mas, tem que continuar vereador. Já que a Alerj preferiu reeleger, inclusive, deputados que estão presos e deixou de eleger Bruno e outros companheiros, Bagueira que concorreu e outras pessoas. Tem dos 10 presos, 5 se elegeram. Essa é a discussão. Então aqui é um lugar que a gente fala, se posiciona. E o que está em jogo, é a gente vai coletivamente, isso eu vou cobrar. Porque nós temos daqui até a próxima eleição, nem sei se eu vou ser candidato a vereador. Sim, mas a gente vai ter que conviver 2 anos. E a gente vai chegar ao cabo de 2 anos e vai dizer, quero ser vereador de novo, quero ver ir para a eleição.
dizendo para puxar o saco do prefeito, qualquer que seja ele, para fazer o que o mercado, às escondidas, faz. E o Cal, que está sendo alvo desse meu ataque direto, sabe muito bem que quando eu defendo as ideias até para protegê-lo. Teve o primeiro Código Tributário encaminhado por Godofredo para essa casa, e havia naquela época ainda disputa e guerra fiscal entre municípios, e São Gonçalo tinha sede de indústrias ligadas à construção e atividade naval, que cobrava ISS de 2%. Lembra, Cal? E Cal, que dizem ser representante da construção naval, Cal acertadamente, para evitar a guerra fiscal, Bruno, ele fez uma emenda no Código Tributário de Godofredo, estabelecendo que a alíquota de ISS para as construtoras, antes da decisão ser onde o serviço é prestado e não onde era a sede da empresa, lembra, Gastão? O ISS era na sede da empresa e a gente reivindicava ser onde o serviço era prestado. E o Cal acertadamente fez uma emenda estabelecendo 2%. Teve um vereador, que eu vou omitir o nome, que disse para ele que ele estava levando propina da construção naval. E o Cal, ameaçado por um vereador da nossa legislatura no passado, pensou em retirar a emenda. Conte Bittencourt era o prefeito, era o presidente da Câmara. E eu disse para Conte Bittencourt, eu defendo a emenda do Cal, e se ele retirar, porque não está tendo coragem de enfrentar quem o está acusando, eu chamo como minha, uma vez apresentado no plenário, a emenda do Cal para defendê-la. E o Conte bancou e desistiu da ideia de pedir para Cal retirar a emenda. Porque o Cal sabe muito bem o quanto eu sou solidário no conteúdo, quando tem que ser solidário. Mas não dá para aceitar, sem que ele fale uma palavra sequer sobre as razões, quais foram os argumentos, além de um papel com os números das emendas, qual foi o argumento que o governo mostrou para ele fazer contra nós essa trairagem? Não tem, explica, coloca, etc. Essa é a discussão. E se a gente vai votar isso, eu peço que, pelo menos dessa vez, nós tenhamos coragem de não colocar a votação em bloco. Paulo, já ajustei aqui que vamos votar 368 separado das demais. As demais a gente vota em bloco. Está ajustado assim. Por mim, Talíria fez requerimento. Sem prejuízo do requerimento da Talíria, eu não tenho oposição a isso. Mas eu acho que deveria ter chance, eu voto a favor de todas as emendas que foram aprovadas no parecer das comissões de urbanismo e meio ambiente. Voto a favor de todas. Mas encaro respeitosamente a possibilidade, como já manifestado pelo Carlos aqui, de que algumas delas tenham voto contra. Agora, para que nós possamos, gostando de uma e não gostando de outra, possamos ter um voto compatível com a nossa consciência e o que foi discutido até agora, eu proponho, presidente, a votação em separado de todas as emendas. Aí não dá, Paulo. Aí não. Por que não, presidente? Não foi assim até agora. Você pediu a matéria que a discussão polêmica, a maior polêmica da discussão é não, quem disse? Presidente. Foi colocado pelo vereador Leonardo Jordano, pela vereadora Verônica, os outros vereadores aqui. Foi colocado, sim. O próprio vereador o vereador Jordi fez o questionamento dessa discussão. O vereador Jordi disse que tem emenda dentre as rejeitadas, que ele apoia a rejeição. Mas não é isso que ele quis dizer. Tem um conjunto de outras que ele quer votar, em especial a 368. Agora, imaginar que o voto, Bruno, desculpe te interromper, imaginar... Paulo, é só porque imaginar a emenda que o 45 voto... e a 364, que também foram objetos do destaque, elas estão apensadas a 368. Enquanto apensadas, elas têm que obrigatoriamente serem votadas juntas. Sim, mas as emendas 45 e 364 são emendas de redação ao texto do plano que dialogam com o mapa
da emenda 368. Por isso são Com o mapa do comando. O mapa do comando. O que significa que, à luz da visão dos relatores e dos coordenadores do processo de revisão do plano diretor, isto que aconteceu não tem problema nenhum. Podemos votar única e exclusivamente a 368 e o resto tá bom? Eu acho que não. Podemos, depois a gente discute. Pode ser esse caminhamento? A gente vota primeiro a 368. Aliás, o presidente tinha proposto isso lá atrás, lembra? Todas as aprovadas como um todo. Vossa Excelência já sabia o que o CAU ia fazer, né? Então, vota a 368 primeiro. Põe separado. Vereador Paulo Eduardo. Para discutir, presidente. Vou entrar na... Para discutir. Para discutir, vereador. Para discutir. Presidente, agora são 1h40 da madrugada, está todo mundo aqui já exausto, cansado, e todo mundo aqui luta pelo que pensa, luta pelos seus ideais, pelos seus objetivos, lutamos pelo povo, e eu quero aqui declarar o meu apoio pela preservação da lagoa, porque eu amo, eu acredito, e é por isso que eu luto. Obrigado, presidente. Errado, vamos entrar em processo de votação. Para encaminhamento, vamos votar 368, a pensada 364 e a 45. Ok? Então, só para dar a dinâmica, o líder de governo encaminha o voto. Lembrando que quem vota sim, vota pelo parecer da comissão. Quem vota não, vota pelo encaminhamento. Senhor presidente, vou orientar então o voto não. Vereador Emanuel Rocha, fazer a chamada. Vereador Leonardo Jordano e Leandro Portugal. Vereador Betinho, Atratino, Bruno Lessa, Carlos Macedo, Carlos Jordi. Sim. Emanuel Rocha, não. João Gustavo, Leandro Portugal, Leonardo Jordano. Sim. Cal. Paulo Eduardo Gomes. Sim. Paulo Velasco. Paulo Henrique. Paulo Bagueira Leal. Presente. Renatinho da Oficina. Renato Cariello. Ricardo Evangelista. Rodrigo Fará. Sandra Araújo. Thalia Petroni. Sim. Verônica Lima. Sim. Senhor presidente, 19 vereadores responderam a chamada, 18 fizeram uso do voto, senhor presidente. Presidente, contando. 5, 6, 7, 8, 9 vereadores votaram sim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vereadores votaram não. Voto como eu decido, meu voto é não. Vamos voltar agora às demais matérias. Presidente. E no decorrer da votação, você fazer uso do voto, porque é regimental. Eu não te expor dessa porra. Agora eu fui. Presidente. Já foi. Vamos votar as demais emendas em destaque. Emenda 47, 108, 129, 149, 207, 209, 223, 262, 291, 303, 311 e 326. Vereador Emanuel Rocha, fazer a chamada. Vereador Leandro Portugal e vereador Leonardo Jordano. Vereador Betinho. Só para encaminhamento de voto. A votação é não contra o parecer. Vereador Betinho. Agora são as outras, que o Bagueira listou. São as outras emendas. As outras emendas. Vereador Betinho. Peraí, eu preciso de um papel para contar. Falta uma... Eu queria apelar à mesa. Nós estamos chegando ao final. Eu queria apelar à mesa para que nós votássemos em separado
a revogação, a emenda que trata da revogação da auxílio. Vereador. Agora Tá votando. Vereador. Vamos lá. fazer um apelo, Paulo. Betinho. Vamos votar em bloco. Betinho. Vamos votar em bloco, Paulo. Atratino. Atratino. Peraí, então, começa de novo a contagem. Betinho. Atratino. Bruno Lessa. Carla Macedo. Carlos Jordi. Emanuel Rocha, não. João Gustavo. Leandro Portugal. Leonardo Jordano. Sim. Cal. Paulo Eduardo Gomes. Paulo. Paulo. Seu voto. Seu voto. Eu estou pensando, chama no final. Quero ser convencido pelos argumentos. Paulo Eduardo. Eu não posso pensar, não. Vossa Excelência às vezes leva um tempo enorme para pensar. Estou pedindo para votar no final. Estou analisando. Paulo Velasco. Não. Paulo Henrique. Velasco? Não. Paulo Henrique. Paulo Bagueira Leal. Presente. Renatinho da Oficina. Renato Cariello. Ricardo Evangelista. Ricardo Evangelista, não ouvi. Não, tá. Rodrigo Fará. Sandra Araújo. Thalia Petrônio. Verônica Lima. Abstenção. Paulo Eduardo tem que coletar o voto ainda. Vereador Paulo Eduardo. Está prestando atenção, Emanuel, que está anotando? Paulo Sim. Eduardo. Sim. Com parecer. Senhor presidente. Bruno Lessa e o Atratino. 19 vereadores respondendo à chamada, 18 fizeram uso do voto, senhor presidente. Atratino. Votaram sim. Não está presente? Vem, Atratino. Atratino Não, que eu não votou. vi, não Atratino votou. Deixa eu só fazer a conta aqui. Votaram sim 5 vereadores. Votaram não 11 vereadores e 2 se abstiveram. Ratificado. Então, rejeitado as emendas 45, perdão, as emendas 47, 108, 129, 149, 207, 209, 223, 262, 291, 303, 311, 326 e 337. Vamos agora votar a mensagem. Vereador Emanuel Rocha, fazer a chamada. Presidente. Para depois fazer encaminhamento de voto, vereador. Presidente, foram 2 anos de muito trabalho. Eu e o vereador Atratino tivemos um grande desafio. Eu quero, inclusive, me inscrever para justificar o voto em seguida, que eu quero fazer uma fala um pouco mais densa. Mas, ao longo de mais de 12 audiências públicas, de centenas de reuniões, de muitas conversas, nós buscamos aprimorar esse plano. Esse pode não ser o plano perfeito, mas é o plano que planeja a nossa cidade para os próximos 10 anos. Votar contra o plano diretor seria votar contra um instrumento básico de desenvolvimento para Niterói. Por mais que tenha algumas emendas pessoais não aprovadas, eu não consigo compreender como razoável o voto contrário ao plano. Aliás, fiz uma analogia. Votar contra o plano, sem aqui provocações à minha amiga Verônica Lima, é o PT em 1988 votando contra a Constituição. A cidade precisa de um plano diretor, o país precisava de uma Constituição. Por isso, enquanto um dos relatores da matéria, eu encaminho um voto favorável ao PL 08 de 2017, com mais de 170 emendas aprovadas. O Bruno pede o nosso voto brigando com a gente. É impressionante. Ele quer resgatar não sei o que da Constituição. Vamos então agora votar a matéria com as emendas aprovadas. Vereador, cadê o vereador Emanuel Rocha? Vereador Atratino, para fazer a chamada. Primeiro escrutinador, vereador Leonardo Jordano. Segundo escrutinador, vereador Leandro Portugal.
Gentileza. Vereador Betinho. Encaminhamento é voto sim. Vereador Betinho. Agora já foi. Atratino, presente. Não, tem que votar, vereador. Sim. Bruno Lessa. Carlos Macedo. A influência Jordi, do Emanuel não. é um caso sério. A Tratino até se vota não. desconcertou. É a presença do Emanuel atrás de você. Gente, vamos tentar concentrar, não estou conseguindo. Emanuel Rocha. João Gustavo. Leandro Portugal. Jordano. Sim. Cal. Paulo Eduardo Gomes. Não. Paulo Velasco. Paulo Henrique. Bagueira. Presente. Renatinho da Oficina. Renato Cariello. Ricardo Evangelista. Fará. Sandra Araújo. Talírio Petroni. Não. Verônica Lima. Presidente. 19 responderam a chamada, 18 fizeram uso de voto. Manuel, não atrapalha o Atratino, não, rapaz? Pô, 15 você não votos, satisfeito de sim. se atrapalhar, ainda atrapalha o Atratino. Presidente. 19 responderam a chamada e 18 fizeram uso do voto. 15 votos sim, 3 votos não. Não, eu que assino, viu, secretário. 18 Ratificado. votos no total. Eu que fiz aqui a primeira. Mas da outra foi ele, pô. Eu que tenho que assinar. Pronto, vota vocês. Né? Porra, eu faço todo dia, Bagueiro. Ah, você fala no banheiro. Não, eu faço todo dia aqui, rapaz. Eu tenho que assinar. Aprovado o projeto de lei número 8 de 2017, mensagem executiva número 06 de 2017. Justificativa. Justificativa de voto. Presidente, acho que a gente teve, nesse ano e meio, uma imensa dedicação de parte de vereadores para esse plano. E o primeiro comentário que eu queria fazer é que nossa bancada, votando não ao plano, não é contra a existência de um plano diretor em Niterói. Acho que isso fica muito explícito com a dedicação que a nossa bancada, somada a alguns outros vereadores, teve na discussão intensa, na dedicação imensa das nossas assessorias. Queria também de público agradecer em especial a Cíntia Marcela pela dedicação. Agora, o que tornou inviável a aprovação por parte da nossa bancada do plano foi porque alguns elementos muito estruturantes não foram contemplados, assim. Em especial, essas últimas votações, né, Paulo, assim, apresentadas como orientação pelo líder do governo, de veto a pareceres construídos anteriormente, estão muito explícitas uma relação que a gente não quer legitimar, em especial com a especulação imobiliária. Graguatá, OC e Lagoa de Itaipu. Nós, inclusive, imaginávamos que a Lagoa de Itaipu seria objeto de negativa por parte do governo. Agora, foi um conjunto completo. Foi o filé mignon das votações que poderiam ser desconstruídas aqui. Então, embora tenha sido atualizada boa parte das áreas de especial interesse social, o que não é nada... Foi atualizado o mapa. Embora tenhamos dedicado 1 ano e meio para a construção do plano, em áreas importantes e estruturais, infelizmente não houve avanço, e para nós, a gente quer um plano, mas não queríamos esse plano. Portanto, nenhum problema em votar de forma contrária, infelizmente, ao plano diretor nesse momento. Justificativa de voto, presidente. Justificativa de voto, vereador.
primeiro lugar, presidente, falar aqui da minha satisfação de estar participando desse desafio histórico. Um plano diretor que chegou, né, a ser apreciado a partir do ano de 2015, encampado por esse governo. Um plano que passou, né, que teve a participação fundamental da Fundação Getúlio Vargas, que teve a participação também da Conferência da UF, que passou por diversas reuniões do Compur e uma série de audiências públicas, mais precisamente 14 audiências em todas as regiões da cidade. Tive a oportunidade de participar de todas as audiências públicas e dessas audiências foram encampadas muitas ideias da população que permaneceu e as pessoas que foram nessa audiência, e diversas emendas foram subtraídas dessas audiências públicas e foram 100 emendas da Comissão em Conjunto de Meio Ambiente e do Urbanismo, da qual eu faço parte. E esse plano cumpriu integralmente o que reza o Estatuto da Cidade, especialmente no artigo 40, parágrafo 4º, inciso 1º, que trata da gestão participativa da população nesse plano. E o que eu pude constatar em torno desse plano diretor? Há um consenso na cidade de que as diretrizes lançadas nesse plano são excelentes para Niterói. Isso há um consenso. E várias questões foram levantadas ao longo dessas audiências públicas, mas questões setoriais e acessórias que serão apreciadas mais à frente, quando encararmos, então, esses planos setoriais. Outras questões polêmicas foram levantadas, isso é natural do processo democrático, e a que ficou mais evidenciada foi a questão da Lagoa. Eu não tenho problema nenhum em me posicionar, né? Votei desfavorável à emenda 368 e favorável à emenda 392 por uma razão muito simples. A emenda 392, a linha que objetivou, está embasada num estudo técnico robusto, um estudo técnico que foi avalizado pelo Ministério Público Federal, pelos técnicos do Ministério Público, e eu vou aqui levantar um argumento jurídico. A emenda 392, objeto que tem a linha de proteção, não tem a capacidade de revogar o decreto de 2010, que trata da FMP. Então, imaginemos que lá na frente, esse decreto de 2010 seja revogado, nós vamos ficar aqui sem proteção, desguarnecidos. Essa linha, objeto da emenda 392, nós estamos falando de 307 hectares de proteção. É uma área considerável de proteção. São 300 metros, se considerarmos a distância do corpo hídrico. Então, nós estamos falando de proteções que se complementam. Proteções municipais, através dessa emenda 392, e proteção através do decreto de 2010 da faixa marginal de proteção, que ainda está em vigor. Então, eu estou convencido que nós estamos abarcando proteções em níveis e entes que se complementam nesse grande mosaico. E queria aqui destacar, já para finalizar, não vou me estender, que eu estou muito feliz em participar dessa decisão histórica, da votação desse plano diretor, e queria elencar aqui algumas emendas, rapidamente, que eu reputo muito importante, que é a emenda 204, que é estimular a implementação de crematórios públicos para animais domésticos. A pauta animal é uma pauta que cresce muito na cidade, e aqui eu queria destacar o trabalho brilhante que tem realizado o coordenador da pauta animal, Marcelo Pereira, junto ao CCPAD. Outra emenda, que é a emenda 8, que trata da proibição de concessão de licenças para empreendimento multifamiliares em Várzea das Moças, até a ulterior votação da Lei de Uso e Ocupação do Solo. Os moradores de Várzea das Moças nos solicitaram essa emenda, é uma área extremamente sensível para a cidade, e é uma emenda que eu reputo muito importante. A outra, 334, estimular a agricultura familiar, de modo a incentivar a agricultura orgânica e incentivar a agrofloresta. É uma pauta muito cara ao meu mandato. Nós estamos reunindo mais de 50 produtores de agricultura orgânica familiar. Farei uma audiência pública aqui na Câmara amanhã, sei que o horário é ingrato, 8 horas da noite, mas estão todos convidados para reunirmos esses agricultores e falarmos a respeito dessa pauta, muito importante. E, por fim,
A emenda 246, que inclui recursos dos royalties do petróleo no rol de recursos que possam ser destinados no Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano no horizonte dos próximos 10 anos, que é o horizonte do plano diretor. Então, para finalizar, estou muito feliz de participar desse plano e que nós possamos continuar avançando em pautas progressivas e principalmente na pauta do meio ambiente, da sustentabilidade. Lembrando que nós já temos 50% do nosso território ambientalmente protegido. Isso é um recorde nacional, se nós considerarmos cidades que estão inseridas dentro de um contexto de região metropolitana. E lembrando também que o plano diretor, absolutamente inovador, traz um capítulo tão somente dedicado a mudanças climáticas. Então, eu queria destacar essas emendas e agradecer imensamente. Muito obrigado e parabéns a todos os participantes. Eu não ia falar mais nada, mas diante de uma pequena parte do discurso do Leandro, que ficou calado a sessão inteira e fala agora no final da sua felicidade, eu preciso manifestar publicamente que não tenho tanta certeza com a quiescência do Ministério Público Federal, na figura do Dr. Canedo, sobre o que a gente fez com a Lagoa. Porque se você estivesse na reunião em que ele esteve aqui presente, ele disse categoricamente qual era a visão e qual era o texto que para ele, a Tratino estava presente, Bruno estava presente, qual era o texto que contemplava ele na pacificação da discussão da Lagoa. Então, eu não sou tão otimista, muito pelo contrário, até porque vou provocá-lo, não sou otimista quanto a felicidade que é sua, mas não é do Dr. Canedo em relação a isso. E João, está cansado? Eu também estou. Eu também estou, mas e daí? Eu fiz uma proposta a gente continuar amanhã, segunda-feira, lembra? Aí vocês apostam em fazer até essa hora, e é bom que se registre 2 horas da manhã, e depois fica falando que agora eu estou no pique. Pois é, não, eu não vou falar mais não, até porque o seu jeito intolerante de continuar me ouvindo me motiva a calar a boca. E eu quero apenas dizer, num tom de brincadeira, Bruno disse para mim que eu deveria continuar defendendo a continuidade da sessão de hoje, porque eu trabalho melhor na madrugada. E exatamente quando a madrugada chega... Eu falei que Vossa Excelência só tem bom humor de madrugada. Eu só tenho bom humor de madrugada. Nas sessões matutinas, o Paulo é de um mau humor. Eu só tenho bom humor de madrugada. Na hora que eu estou chegando, no pique do bom humor, Vossa Excelência faz essa cara mal-humorada para mim. Então não me resta absolutamente nada a não ser... voltar. Vamos tomar um chopinho no Jalé agora. Me recompor com a minha insignificância parlamentar. Obrigado. Não havendo mais oradores inscritos, estão encerrados o nosso trabalho, convocando a todos para a sessão regulamentar na terça-feira.